Olhando para esse rostinho bonito, ela serviria bem para servir bebida no bar, não para comandar. Haha. Uma risada rouca e vulgar ecoou para fora da sala administrativa, cortando o som da chuva torrencial que caía sobre a base militar isolada na fronteira da Amazônia, no estado do Amazonas. Era o pelotão de fronteira da 5ª Divisão de Infantaria de Selva, conhecida como a Unidade Onça, e aquele era o prédio mais decrépito do 3º Batalhão. O relógio na parede já marcava 22 horas, muito depois do fim do expediente, mas as luzes da administração continuavam acesas. O dono daquela risada era o subtenente Paulo Santos, o homem forte da companhia, conhecido pelos soldados como uma figura mais aterrorizante que a própria morte. Vestindo um uniforme camuflado velho e engordurado, que parecia não ver uma lavanderia há 10 anos, ele estava sentado com as pernas cruzadas sobre a mesa, bebendo barulhentamente um café preto doce. À sua frente, o recém-chegado 2º Tenente João Costa, líder de pelotão, estava em pé, suando frio e tremendo. O subtenente Paulo deu um peteleco desdenhoso na ordem de comando que o tenente lhe entregará e sorriu com escárnio. O documento continha os detalhes sobre o novo comandante da divisão que assumiria o posto. Gabriela Silva, ex-integrante das Forças Especiais, os comandos. A mulher mais jovem a se tornar general de divisão no Exército Brasileiro. Tudo besteira. Mulher com estrela no ombro? Só serve de enfeite. Com certeza foi colocada lá por cima para cumprir cota de gênero. Ei, Tenente João, o que você acha? Ah, sim. O senhor deve estar certo, subtenente. O que uma mulher sem experiência de campo real saberia? O tenente João limpou o suor da testa tentando agradar o subtenente. Recém-saído da Academia Militar das Agulhas Negras e com menos de um mês na unidade, ele tinha mais medo de Paulo, o verdadeiro dono do pedaço, do que do próprio capitão. O subtenente Paulo estalou a língua, amassou a ordem de comando e a jogou no lixo. Ei, Sargento Carlos! O que você está fazendo aí parado? Não vai ferver a água para o café? Seus olhos pararam de funcionar? No canto da sala, o sargento Carlos Mendes, que cuidava da papelada, levantou-se num sobressalto. Seu rosto estava pálido de quem não dormia há dias, e as mangas de seu uniforme estavam desgastadas. Desculpe, subtenente. Vou preparar agora mesmo. Olha a lentidão. Só porque já tem a data de baixa marcada, acha que pode relaxar? Ei, ouvi dizer que sua poupança venceu agora, né? Deve ter uns 5.000 reais aí? Os olhos de Paulo brilharam com ganância. Os ombros do sargento Carlos encolheram visivelmente. É que, eu preciso desse dinheiro para a cirurgia da minha mãe. Ah, que filho exemplar. Escuta aqui, quantas licenças eu já arranjei para você? Na vida civil, tudo é dívida. Se você tem gratidão, deveria mostrar algum reconhecimento. A cirurgia é a cirurgia, mas a minha taxa de serviço é outra coisa. Se você quiser sair na sua licença final sem problemas. É bom ser esperto. Entendido. Era uma ameaça, uma extorsão clara e abuso de poder. Mas naquela base isolada na selva amazônica, a palavra do subtenente Paulo era lei. Os comandantes de batalhão anteriores ignoravam sua corrupção com a desculpa de que ele mantinha a unidade funcionando, e até o tenente-coronel Marcos Dias, comandante do batalhão, preferia não criar problemas. Graças a isso, Paulo tratava o salário dos soldados como seu dinheiro de bolso e desviava suprimentos para vender em ferros velhos na cidade vizinha. O sargento Carlos mordeu o lábio, cerrou os punhos, mas como o sargento prestes a dar baixa, não havia nada que pudesse fazer. Sua licença começaria depois de amanhã. Se o subtenente inventasse uma desculpa para cancelar sua saída, ele não veria sua mãe doente. Com lágrimas de frustração nos olhos, baixou a cabeça e respondeu com voz trêmula, entendido. Vou providenciar. É assim que se fala. Eu sabia que o sargento Carlos entendia como o mundo funciona. Agora vai e traga aquele café bem doce. Paulo cantarolou um samba desafinado enquanto tirava um caderno da gaveta. Naquele caderno, os registros do dinheiro extorquido dos soldados e dos suprimentos desviados estavam escritos em códigos. Ele sonhava em construir um prédio comercial em Manaus com aquele dinheiro. Faltavam 3 anos para a aposentadoria. Se aguentasse até lá, teria uma aposentadoria gorda e uma velhice confortável como proprietário de imóveis. Ninguém toca no meu reino.
Nem que venha uma general ou avô dela, essa área é minha. Naquele momento, em frente à guarita principal da base, um sedã preto parou silenciosamente, cortando a escuridão absoluta da selva. Sob a chuva fina e o ar abafado da noite, o cabo da guarda se aproximou com a lanterna. Alto lá! Identifique-se e declare sua intenção. O vidro do motorista desceu suavemente. Não havia motorista, uma mulher de uniforme estava ao volante. Ela encarou o cabo com olhos frios. Sob a iluminação fraca, as insígnias em seus ombros brilharam, refletindo a luz do poste. 2 estrelas. General de divisão. Os olhos do cabo se arregalaram. Uma general dirigindo o próprio carro, visitando uma unidade subordinada no meio da noite sem aviso prévio? Era inimaginável. General. Sentido. Abra o portão. Rápido, abra o portão. O cabo apertou o botão da barricada em pânico. Com um zumbido, o portão de ferro se abriu e o sedã deslizou para dentro da base sem hesitação. A general Gabriela Silva segurou o volante com força. Seus olhos estavam frios de raiva. Nos seus tempos de forças especiais, ela havia enfrentado terroristas e comandado operações na favela e na selva. Mas o inimigo que ela mais desprezava não estava lá fora. Eram os parasitas internos, aqueles que sugavam o sangue dos soldados e usavam o dever sagrado de proteger a pátria para encher os próprios bolsos. Antes de assumir o comando da 5ª Divisão, uma denúncia anônima chegou à corregedoria em Brasília, mas o alto comando tentou abafar o caso, dizendo SHHH para não manchar a honra do exército. Gabriela não suportava essa prática podre. Por isso, antes mesmo da cerimônia de posse, ela pegou o carro e dirigiu até ali. O carro parou em frente ao prédio da 3ª Companhia, atravessando o pátio de formatura lamacento. Luzes fracas escapavam de dentro do prédio. Gabriela saiu do carro. O vento úmido da Amazônia bagunçou seus cabelos curtos. Ela ajustou as luvas de couro e ajeitou a túnica do uniforme. O cheiro de lixo está insuportável aqui. Foi a primeira coisa que ela disse. Gabriela entrou no prédio sem hesitar. Passou pela sala de operações, onde o oficial de dia cochilava, e parou diante da porta da administração, de onde vinham risadas. A voz arrogante de Paulo ainda podia ser ouvida lá dentro. Ei, Tenente João. No meu tempo, eu era tratado como irmão pelos generais. Essa tal de Gabriela, ou seja lá quem for, não vai escapar da minha mão. Assim que ela chegar, vou organizar um churrasco. Passar um envelope com uma grana e ela vai ficar mansinha. Essas mulheres são fracas para dinheiro e bolsas de marca. A sobrancelha de Gabriela tremeu. Como se não valesse a pena ouvir mais nada, ela não tocou na maçaneta. Levantou o coturno e chutou a porta com toda a força. Pá! A pesada porta de metal bateu na parede com um estrondo, parecendo um grito. O silêncio tomou conta da sala instantaneamente. O subtenente Paulo, que bebia café, derramou líquido quente nas calças e pulou da cadeira. O sargento Carlos, assustado, deixou a bandeja cair. O tenente João ficou paralisado, abrindo e fechando a boca. O que é isso? Quem é o maluco? Entrando sem bater onde o subtenente está? Paulo gritou, furioso, limpando a mancha de café. No momento em que levantou a cabeça, suas pupilas tremeram incontrolavelmente. Diante da porta estava uma mulher que emanava uma aura mais gelada que o ar-condicionado no máximo. Sobre seus ombros pesava uma autoridade mais densa que a escuridão lá fora. Gabriela caminhou lentamente, muito lentamente em direção a Paulo. Toque, toque, toque. Cada passo de seus coturnos no chão ecoava como uma contagem regressiva para o coração de Paulo. Ela parou a centímetros do nariz dele. Olhou para o uniforme sujo que ele vestia, para o caderno jogado na mesa e para o rosto aterrorizado do sargento Carlos. Instintivamente Paulo assumiu a posição de sentido e prestou continência. Sua voz tremeu como a de uma cabra. Sentido. Subtenente Paulo Santos. Gabriela não retribuiu a saudência. Em vez disso, pegou a ordem de comando amassada que estava no lixo. Ela desdobrou o papel na frente dos olhos de Paulo. O que foi que você disse agora há pouco? Servir bebida? Enfeite? Sua voz era baixa, mas ameaçadora o suficiente para congelar o ar da sala. O rosto de Paulo passou de branco para cinza. Ele não, senhora. O que a senhora quer dizer? Eu sou apenas
Eu sou a general de divisão Gabriela Silva, comandante da 5ª Divisão de Infantaria de Selva. A menos que meus ouvidos estejam com defeito, você acabou de insultar um superior e planejar suborno de forma bem detalhada. Gabriela tocou o crachá de Paulo com seu bastão de comando. Subtenente Paulo Santos, não quero ouvir desculpas dessa sua boca suja. A partir deste momento, a administração da 3ª Companhia está sob intervenção da equipe de inspeção da divisão. O dinheiro que você extorquiu dos soldados, os suprimentos desviados e até as palavras nojentas que você acabou de dizer. Vou fazer você vomitar tudo de volta. Nesse momento, o capitão de dia do batalhão, percebendo a situação tardiamente, entrou correndo na sala. Sentido. General. Capitão Vinícius, oficial de dia do batalhão. Não recebemos aviso da visita, perdoe a recepção tardia. Gabriela nem olhou para o capitão, mantendo os olhos fixos em Paulo, e ordenou. Capitão, chame a polícia do exército agora. Prenda este homem imediatamente. As pernas de Paulo fraquejaram e ele quase caiu. Ele reinará como um rei naquela unidade por anos. Não podia deixar sua vida desmoronar por causa de uma general mulher. Sua mente girou rápido. Provas. Precisava destruir as provas. E precisava espalhar o boato de que essa mulher estava abusando da autoridade para oprimir um subtenente inocente. O exército é pequeno. A família militar se protege. Se ele mostrasse a união dos subtenentes e sargentos, nenhuma general poderia agir imprudentemente. Paulo forçou uma expressão de injustiçado e gritou. General, isso é demais. Eu dediquei mais de 20 anos a esta unidade. Prisão preventiva por causa de uma piada? Isso é abuso de autoridade. É um desrespeito ao quadro de praças. Diante de sua atitude descarada, o sargento Carlos prendeu a respiração. Paulo sempre escapava das crises usando esse discurso de somos todos irmãos de farda. Mas Gabriela sorriu com desdém. Dedicação? A única coisa a que você se dedicou foi ao saldo da sua conta bancária. Quer me dar lição de moral com seus 20 anos de serviço? Não se iluda. Gabriela se inclinou e sussurrou no ouvido de Paulo. Quando eu estourava cabeças de traficantes e terroristas nas operações especiais, eu não negociava. E para inimigos internos como você eu tenho menos piedade ainda. Espere só. Vou garantir que você nem sinta o cheiro daquela aposentadoria que tanto queria. Ela endireitou o corpo e fez um sinal para o capitão. Leve-o. Naquele instante, um brilho maligno passou pelos olhos de Paulo. Ele não cairia sem lutar. Sua mão se moveu sorrateiramente para debaixo da mesa, tateando o celular de emergência escondido para enviar uma mensagem. O destinatário era o subtenente Roberto Lima, do regimento. O padrinho dos sargentos e comparsa de Paulo. Talvez ele pudesse reverter a situação. Mas Gabriela não perdeu aquele movimento sutil. Num piscar de olhos, sua mão avançou e agarrou o pulso de Paulo. Ah! Com uma dor de osso sendo esmagado, o celular caiu no chão. Gabriela esmagou o aparelho com a sola do coturno. Crack! Pedaços de tela voaram para todos os lados. Não tente ser esperto. Meus olhos são mais precisos que câmera de segurança. Gabriela virou-se para o sargento Carlos que tremia no canto. O olhar frio dela suavizou instantaneamente. Qual o seu nome, sargento? Sargento. Carlos Mendes, senhora. Deve ter sido muito difícil. Não se preocupe com o dinheiro que te roubaram nem com a cirurgia da sua mãe. Um soldado é alguém que protege a nação, não um escravo para encher a carteira de superior. Eu assumo a responsabilidade e resolverei isso. Com aquela única frase, as lágrimas que o sargento Carlos segurava transbordaram. Pela primeira vez, alguém reconhecia o inferno que era sua vida militar e sua injustiça. E era ninguém menos que a general. Enquanto era arrastado pelos policiais do exército, Paulo gritava. Isso é abuso. Só porque a general acha que pode tudo, eu não vou ficar quieto. Você vai ver, Gabriela. Até os gritos dele desaparecerem no fim do corredor, Gabriela permaneceu imóvel. Ela sabia. Isso era apenas o começo. Prender Paulo não resolveria o problema. Havia raízes podres espalhadas por toda a unidade, conectadas a ele como uma teia de aranha. Eles iriam contra-atacar. Gabriela olhou para os pedaços do celular no chão e murmurou. Podem vir, vou varrer todos vocês.
A guerra para abrir as portas podres da unidade Onça havia começado. Isso não era um desvio individual, era crime organizado. A contraofensiva. 2 da manhã. As luzes do gabinete da general na 5ª divisão não se apagaram. Gabriela jogou o caderno velho apreendido da mesa de Paulo sobre a mesa de centro. O caderno estava cheio de números incompreensíveis. Venda de sucata, desvio de combustível e até indícios de desvio da carne do rancho para restaurantes externos. Mas o que afiou o olhar de Gabriela foram as palavras repasse superior. À sua frente estava a capitã Ana Souza, sua ajudante de ordens e companheira de vida e morte desde os tempos das forças especiais. Capitã, o valor nesse caderno é muito grande para o Paulo ter comido sozinho. Sim, general. Estamos rastreando a conta suspeita do subtenente Paulo, mas há registros de transferências em dinheiro todo fim de mês para uma conta desconhecida. Estamos verificando o beneficiário. Não preciso do nome do beneficiário agora. A água flui de cima para baixo, mas a água podre às vezes sobe. O comandante do 3º Batalhão, Tenente-Coronel Marcos Dias, e o subtenente Roberto Lima do regimento. Investigue a movimentação desses dois. Gabriela teve um pressentimento. Paulo era apenas um soldado raso na hierarquia do crime. Ele só pôde exercer tanto poder por 20 anos porque tinha costas quentes. General. Mas mexer com eles precipitadamente pode gerar um efeito rebote. O tenente-coronel Marcos é colega de turma do chefe de pessoal do Comando Militar da Amazônia, CMA. O subtenente Roberto está nesta divisão há 30 anos. Ele controla o sentimento dos praças. Se não tomarmos cuidado, a senhora pode ficar isolada e perder o controle da tropa. Diante do conselho preocupado da capitã, Gabriela sorriu friamente. Efeito rebote? Vento contra é melhor ainda. Vai quebrar todos os galhos podres de uma vez. Amanhã de manhã, na reunião geral, iniciaremos uma inspeção especial na 3ª companhia. No mesmo momento, no gabinete do batalhão. Mas que raio caiu do céu azul? Aquele idiota do Paulo foi pego logo pela general. O tenente-coronel Marcos Dias atirou um copo de uísque meio cheio na parede. Creche. Cacos de vidro se espalharam. Seu rosto estava vermelho de álcool e fúria. À sua frente, o subtenente Roberto Lima estava com as mãos nas costas, calmo, mas com um olhar de cobra. Tenente-coronel, acalme-se. Ficar nervoso não resolve nada. Me acalmar? Aquele caderno. Se aquele caderno cair na mão da general, eu estou acabado. E você também. Marcos apontou o dedo, mas Roberto sorriu de canto. Não se preocupe. A menos que o Paulo abra a boca, não há como provar que os números no caderno apontam para nós. E o Paulo não é de ficar calado, mas sabe cuidar do próprio pescoço. O que você quer dizer? Vamos jogar toda a culpa no Paulo. Cortar o rabo para salvar o corpo. O senhor e eu fingiremos que não sabíamos de nada. Pediremos desculpas à general pela falha na supervisão, e ganharemos tempo. O tenente-coronel relaxou um pouco na cadeira, mas a ansiedade continuava. Dizem que essa tal de Gabriela não é flor que se cheire. Ela treinava a matar gente nas forças especiais. Será que ela sabe fazer auditoria? Esse é o ponto fraco. Ela entende de campo, não de administração. Se alterarmos alguns papéis e mandarmos os soldados ficarem de bico fechado, ela vai dar tiros no escuro e cansar. E Roberto baixou a voz. Também preparei uma carta na manga para o contra-ataque. Carta? A general invadiu o prédio à noite. Agrediu verbalmente um subtenente e usou força física. Se o Paulo fizer uma denúncia no Ministério Público Militar ou na imprensa dizendo que foi coagido, a opinião pública tende a apoiar o mais fraco. 2 estrelas esmagando um subtenente humilde. A mídia adora isso, não? O rosto de Marcos se iluminou. Isso. É isso mesmo, Roberto. Nós fazemos o papel de militares dedicados e pintamos ela como uma ditadora histérica. Enquanto a conspiração negra acontecia, a chuva lá fora engrossava. Na manhã seguinte, no pátio da 3ª companhia, o clima era tenso. O boato da prisão do subtenente Paulo se espalhou como fogo. Quando o comboio da general chegou, o tenente-coronel Marcos correu com gestos exagerados para prestar continência. Selva. Tenente-coronel Marcos, comandante do 3º Batalhão. Bem-vinda à nossa unidade, general. Gabriela mal olhou para a saudação.
Seus olhos focaram na testa suada de Marcos e na figura sorrateira do subtenente Roberto atrás dele. Dispenso as boas-vindas. Pule o relatório. Vamos direto para a inspeção. Almoxarifado, depósito de suprimentos e rancho. Guie o caminho. Marcos tentou disfarçar o pânico com um sorriso forçado. Claro, claro. Mas general, a viagem foi longa, que tal um café no meu gabinete antes? Tenente-coronel, seu subordinado foi preso por peculato e você consegue engolir café? Vamos ao depósito. Gabriela marchou na frente. Diante do depósito, o soldado almoxarife abriu o cadeado com mãos trêmulas. Dentro, caixas de equipamentos e uniformes estavam empilhadas. Parecia organizado. Gabriela apontou para uma pilha de caixas de coturnos. Abra aquela ali. O subtenente Roberto interveio. General, aquilo é material de descarte. Inservível. Só tem poeira, não há necessidade de verificar. Abra. Ordem curta e grossa. O soldado abriu a caixa. Dentro havia coturnos velhos e rasgados. Marcos ia suspirar aliviado, mas Gabriela enfiou a mão fundo na caixa, tirando os velhos e revelando caixas novas escondidas embaixo. Caixas de descarte com coturnos de última geração. Isso é mágica? Gabriela virou a caixa no chão. Coturnos novos táticos que valiam R$ 500 o par no mercado negro caíram. Soldado, quem mandou fazer isso? O soldado olhou apavorado para Marcos e Roberto. Fale a verdade e você não será punido. Minta ou fique calado, e será julgado como cúmplice. F foi o subtenente Paulo. Ele mandou colocar como descarte para sair no caminhão do ferro velho hoje à tarde. Gabriela assentiu. Era o esperado. Capitã Ana, fotografe e apreenda tudo. Tenente-coronel Marcos. Sim, general. Como o comandante deixa a gestão chegar a esse ponto? O Paulo roubou tudo isso sozinho e você não viu? Não tenho desculpas. Falhei na fiscalização. Nunca imaginei que ele fosse tão corrupto. Investigaremos e puniremos severamente. Marcos baixou a cabeça, jogando tudo nas costas de Paulo. Gabriela sentiu nojo da atuação, mas precisava da prova definitiva. A partir de hoje, a terceira companhia está sob intervenção. Vamos revirar cada papel. Quando ela ia sair, uma confusão começou perto do refeitório. Me solta. Sabe quem eu sou? Era a esposa de Paulo, presidente da Associação de Moradores da Vila Militar. Ela invadiu a base gritando: devolvam meu marido. Vocês prenderam um inocente. Ela apontou o dedo para Gabriela. Você é a tal general? Só porque é mulher e tem patente acha que pode destruir famílias? Meu marido deu sangue por esse lugar. Marcos e Roberto sorriram internamente. O show da esposa era o que eles queriam. Gabriela não recuou. Senhora, sabe onde está? Isso aqui é um quartel. E daí? Meu marido é inocente. Tudo armação sua para mostrar serviço. Inocente? As bolsas de marca que a senhora usa e a faculdade do seu filho foram pagas com o suor dos soldados. Minha investigação mostrou dinheiro de fornecedores caindo na sua conta. Se continuar gritando, a senhora será entregue à Polícia Federal como cúmplice civil. Vá para casa e aguarde a intimação. A mulher ficou muda, chocada com a autoridade de Gabriela. Os soldados ao redor sussurravam admirados. Marcos ficou nervoso. A situação estava saindo do controle. Ele olhou para Roberto. Plano B. Roberto saiu de fininho e ligou para alguém. Alô, é agora. O alvo é a general. Sim, aquele soldado problemático que preparamos. Ajam. A armadilha e a virada. Durante o almoço, Gabriela foi até uma sala vazia descansar. Alguém bateu. General, tem um soldado querendo falar com a senhora. Diz que é urgente. Era a capitã Ana. Mande entrar. Um soldado franzino e de olhar instável entrou. Ele se ajoelhou e começou a chorar. General, me ajude. É muito difícil. Quando Gabriela se aproximou para acalmá-lo, o soldado de repente gritou e se jogou para trás. Ah! Socorro! Não me bata! O quê? A porta se abriu de supetão. Marcos, Roberto e o oficial de relações públicas filmando com o celular entraram. General, o que a senhora está fazendo? Marcos gritou. O soldado no chão rasgou a própria farda e gritou. A general disse que ia me ouvir e começou a me chutar.
O pessoal das forças especiais é tudo violento assim? Era a armadilha perfeita. Isso é grave, general. Agredir um soldado vulnerável que veio buscar ajuda? Temos tudo filmado. A investigação será inevitável, Marcos disse com falsa gravidade. Gabriela olhou friamente para o soldado atuando e para os dois conspiradores. Interessante. Uma novela mexicana de terceira categoria. Ela não estava em pânico. Um sorriso sarcástico apareceu em seus lábios. Vocês escolheram a adversária errada. Sabem o que aprendi nos comandos? Quando vê uma armadilha, você finge que cai nela e joga uma granada dentro. Ela tirou o próprio celular do bolso. A tela mostrava uma gravação de voz ativa. Estou gravando desde que entrei nesta sala. O áudio desse soldado ensaiando o grito antes de eu tocar nele, e vocês entrando no tempo exato. Está tudo aqui. Falsa acusação, desacato e forjar provas. Mais crimes para a lista. O rosto de Marcos e Roberto congelou. Eles não esperavam essa prudência. Mas Roberto não desistiu. Acha que um áudio muda tudo? O vídeo é visual. A lágrima do soldado é uma bomba nuclear na mídia. Vamos vazar isso. Era chantagem. Gabriela deu um passo à frente. Acham que ligo para minha carreira? Só quero um exército do qual meus subordinados não tenham vergonha. Vazem. Eu vou vazar a verdade também. Aguentam o tranco? Nesse momento, o som de um helicóptero foi ouvido lá fora. Tuk tuk tuk. Um helicóptero do Comando Militar da Amazônia, CMA, pousou. Eram investigadores da Polícia do Exército do Comando Superior, não da divisão. Eu chamei eles. Sabia que a PE local poderia estar com vocês. Agora a investigação real começa. A guerra midiática e o contra-ataque final. Marcos e Roberto foram pegos de surpresa, mas ainda tinham o vídeo. Naquela noite a internet brasileira explodiu. Urgente, general mulher agride soldado. Vídeo chocante. O vídeo editado mostrava apenas Gabriela avançando e o soldado caindo. A opinião pública massacrou Gabriela. Por isso mulher não devia ser general, diziam os comentários. No dia seguinte, Gabriela recebeu ordem de afastamento temporário. Ela estava na residência funcional, olhando a chuva. A capitã Ana estava furiosa. General, vamos soltar o áudio. Agora não. Vão dizer que é editado. O impacto visual é forte demais. Eles ganharam o primeiro RAD. Marcos e Roberto vieram visitá-la, arrogantes. Viu só, general? O mundo é dos espertos. Nós vamos queimar os documentos hoje à noite e tudo acaba. Naquela noite, no incinerador da base, Marcos e Roberto queimavam pilhas de papéis. O rabo foi cortado, o corpo sobrevive e iam eles. Eles não sabiam que no escuro, alguém filmava tudo com uma câmera infravermelha. Era Jorge, o detetive ex-agente federal e amigo de Gabriela. Jorge encontrou Gabriela mais tarde. General, peguei tudo. O vídeo deles queimando provas e confessando. E mais, invadi o sistema do ferro velho do irmão do Roberto. Eles lavam dinheiro de jogo do bicho e tráfico lá. Tem até nomes de generais de Brasília na lista de propina. Ótimo, Jorge. Operação Limpeza. No dia seguinte, durante a audiência disciplinar de Gabriela, presidida por um general amigo de Marcos, ela virou o jogo. Jorge projetou o vídeo da queima de arquivo e a lista de propinas no telão. A sala virou um caos. A Polícia do Exército, agora sob ordens diretas do Ministério da Defesa, acionado pelas provas de Jorge, prendeu Marcos, Roberto e até o presidente da comissão disciplinar. Acabou, tenente-coronel. Vocês vão apodrecer na cadeia militar. A Batalha do Rancho e a blindagem. Com os líderes presos, Gabriela voltou ao comando. Mas a guerra não acabou. O general de exército Pedro Vargas, chefe da logística em Brasília e líder do esquema, cortou o suprimento de comida da 5ª Divisão como vingança. Os soldados passavam fome. O rancho servia arroz com feijão azedo e pelanca de porco. Gabriela foi ao rancho, provou a comida e jogou o prato no chão. Isso é lavagem. Ninguém come isso. Ela descobriu que o fornecedor, Hélio Dantas, entregava carne podre. Ela foi pessoalmente ao depósito de Hélio. Quando ele tentou intimidá-la com seus capangas, Gabriela, usando suas habilidades de luta, derrubou 5 homens em menos de 1 minuto e fez Hélio confessar que o general Pedro mandava cortar custos.
Para revidar, o general Pedro enviou coletes à prova de balas novos da empresa de um amigo, feitos de material barato, esperando que soldados morressem em combate para culpar Gabriela por falta de treinamento. Gabriela levou os coletes para o estande de tiro. Chamou o dono da empresa. Veste isso. O quê? Se é seguro, veste. Vou atirar com minha pistola. O empresário se mijou nas calças e confessou que eram falsos. Mais uma prova. O fim dos generais corruptos. Gabriela, Jorge e seus aliados invadiram, comandado e transmissão ao vivo na intranet do Exército, uma festa secreta onde o general Pedro e seus comparsas celebravam. As imagens dos generais sendo presos correram o país. A máfia das estrelas caiu. Gabriela recuperou o dinheiro desviado e usou para reformar a base e melhorar a comida. No dia de sua despedida, um ano depois, ao ser promovida para comandar todas as forças especiais do Brasil, os soldados formaram um corredor humano de 2 quilômetros. Eles gritavam: "Selva! Selva! Obrigado, general!" Ela parou o carro e viu o sargento Carlos, agora civil, estudando para concurso. Ele sorriu e prestou continência. Gabriela retribuiu. A lenda da general que limpou a fronteira e devolveu a dignidade